E aí, pessoal, estamos iniciando mais um Casa Heart e hoje temos um participante incrível aqui com a gente, um cara que tem histórico da seleção brasileira, um cara que aí, olha, fez bonito no futebol brasileiro e hoje tem a honra dele estar junto comigo aqui no programa Casa Heart, gravando com a gente, e temos novidades para falar aqui para vocês hoje do que essa parceria vai levar para o mundo. Bem, nada mais, nada menos com Marcelo Gonçalves Costa Lopes, brasileiro, nasceu no dia 22 de fevereiro de 1966, tem 59 anos, brasileiro aí, verde e amarelo, é isso? É isso. Verde e amarelo, nasceu no Rio de Janeiro, gente. Posição, jogador, defensor, height, nem sei como dizer height, altura? 1,80m de centímetro? 1,80m. 1,80m, é isso? 1,80m. Aqui, ó, weight, que em inglês é peso, 75 quilos. Então, conhecido no mundo do esporte como Gonçalves. Exatamente. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui, Gonçalves. Que satisfação poder estar aqui, né, ali batendo esse papo, falando sobre a nossa parceria, falando sobre a minha carreira, falando sobre a minha vida, né, sobre a América, né, a mudança. O que te trouxe o até recomeço, aqui, né? Exatamente. O recomeço, então, assim, olha isso, hein? Gonçalves, vamos lá, vou te fazer algumas perguntas aqui para que a gente possa interagir com o nosso público. A primeira pergunta que eu tenho para você, Gonçalves, bem, quando o futebol nasceu na tua vida? Olha, o brasileiro tem uma mística de que ele já nasce sabendo jogar futebol, mas acaba virando o sonho de todo garoto, principalmente das classes baixas, né, da sociedade brasileira. Todo garoto tem um sonho de se tornar um jogador de futebol, motivado por poder mudar a realidade da sua família, né, os meninos que têm origem humilde. E comigo não foi diferente. Uau, eu então você nasceu numa família humilde? Nasci numa família humilde, eu nasci num bairro do subúrbio carioca chamado Tomás Coelho, ou seja, até os meus 7 anos eu vivia numa casa junto com meus pais, minha irmã, que eu tenho uma irmã 1 ano mais nova que eu, mas assim, num lugar mesmo na subida de um morro. Uau, né, chamado bem humilde. Morro do Juramento, exatamente. Meu pai era motorista de ônibus, depois virou taxista, aí nós conseguimos mudar para um conjunto habitacional recém-construído na época, né? E aí nesse conjunto habitacional, a partir dos 8 anos, eu ia para a escola dentro do próprio conjunto, né, que tinha uma escola pública. Então eu ia para a escola, mas no tempo livre ficava sempre jogando bola na rua. Na rua mesmo? Na rua mesmo, no paralelepípedo, no asfalto. A gente fazia lá, botava... Aquela coisa de moleque. De moleque, botava 2 paralelepípedos para fazer o golzinho, ficava ali jogando, arrancando a tampa do dedão do pé. Ai, meu Deus do céu. Sem sapato, errava. Não tinha dinheiro nem para comprar o sapato. Não, era descalço mesmo. Mas aí, como que te descobriram então no futebol, hein? Então, aí como é que foi? Jogando bola nesse condomínio, nesse conjunto, eu tinha um vizinho meu que o filho dele tinha a mesma idade, a gente jogava bola juntos. E esse vizinho matriculou o filho dele de sócio no Olaria Atlético Clube, que era um clube que ficava perto de Vila da Penha, chamada lá no Rio, Zona Leopoldina. E era um clube social que tinha piscina, tinha ginásio poliesportivo, tinha o estádio do time profissional, que o Olaria Atlético Clube já naquela época jogava a primeira divisão contra o Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, considerado um clube de bairro, né? E aí um dia o pai desse meu amigo falou com meu pai, por que a gente não leva o Marcelo lá para jogar, fazer um teste para jogar lá junto com o Tuca, que era o meu amigo. E aí meu pai deixou. E aí eu fui lá, joguei, gostei, era futebol de salão e tal, voltei, meu pai falou, não, pode deixar, eu vou ver se eu consigo te colocar de sócio no clube para você ir todo domingo jogar no clube o futebol. O teu pai? Meu pai. E aí ele me Melhor matriculou... investimento da carreira. Ele me matriculou nesse clube. Na verdade, esse menino tem futuro, viu? Matriculou, ele nem sabia se eu jogava bem, mas ele sabia que eu gostava muito de jogar futebol.
Né? Que legal. Mas na época, dentro desse condomínio onde a gente morava, ele não tinha a chance de me ver jogando um torneio, claro, né, com uma equipe. Ele só me via jogando ali com os meninos 3 contra 3, 2 contra 2, entendi. 4 contra 4. Não era um time de futebol. E lá nesse clube, no Olaria, eles têm um torneio aos domingos para os associados, para a garotada que é associada. E aí eles formavam um time de 9 contra 9. Que aqui nos Estados Unidos é muito comum também nessa idade de 10 anos não jogarem ainda 11 contra 11. Então tem 7 contra 7 e 9 contra 9 e depois de 12 anos que passa a jogar 11 contra 11. Aqui funciona dessa forma também. Que legal, não sabia disso. No Brasil também era 12 assim. Contra 12? Não, no Brasil também era assim. E aí eu fiquei jogando nesse Brutinhos do Olaria, que era chamado torneio, dos 10 aos 13. Só que esse era um campinho de 9 contra 9, society, do lado do campo oficial e do estádio do Olaria. E a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, como as demais federações no Brasil, a partir dos 13 anos eles já organizam competições oficiais. Aí sim passa a jogar 11 contra 11, o time tem que ter 18, né, e tem que se inscrever na federação. Entendi. E o técnico desse sub-13, desse time, estava olhando lá... Sub-13. Sub-13. Sub-13 é crianças de 13 anos. De 13 até 13 anos. Até 12 e 13. 12 e 13. 12 e 13. E aí ele foi olhar para ver se tinha algum menino nesse campeonato interno que ele pudesse recrutar para integrar a equipe de 11 dele, o sub-13, para ser federado, se ser inscrito na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, para jogar a competição. Aí iria jogar contra o Vasco, contra o Botafogo, Flamengo, Fluminense e outros clubes também pequenos do Rio de Janeiro. E ele me escolheu. Uau! Ele viu... E no meio de quantas crianças? Devia ter, sei lá, uns 20 times internos 20 ali. 20 times você foi escolhido, uau! Eu e mais um ou dois, talvez. Entendi. Entendeu? E aí, quando eu passei para esse time, por exemplo, nesse campeonato de final de semana, só tinha o jogo, não tinha treinamento. Só os meninos apareceram no domingo para jogar, depois ia para a piscina. Tinha aquele domingo social, jogava futebol, depois ficava na piscina, essas coisas mesmo, como sócio, que dava direito a gente. Sim, claro. Só que, sendo escolhido para esse sub-13, aí eu passei a ter que ir ao clube segunda de manhã, terça de manhã, quarta de manhã, quinta de manhã e sexta para treinar e jogar o jogo oficial no sábado ou no domingo. Então passei a ter uma rotina já de treinamento. E nesse time, o treinador escolhia meninos de fora também, né, de todo o Rio de Janeiro. E quem veio escolhido e fez parte desse time com 13 anos, que morava perto do clube ali? O Romário. Uau! O Romário... O Ailton também, que foi um outro grande jogador no futebol brasileiro. Você e o Romário têm a mesma idade? Mesma idade, a gente tem a mesma idade. Então era tudo moleque da mesma idade. Começamos junto nesse Olaria com 13 anos. Que legal. Então o Romário também não era conhecido, não era nada? Não, nada. Aí ele jogamos sub-13, sub-14. No sub-15, o Vasco fez uma proposta para o Romário ir para o Vasco. Naquela época... não podia se transferir assim, né? Não tinha também um valor que o clube pudesse pagar para o outro para levar um menino de 15 anos. Então ele tinha que ficar 1 ano sem ser federado para depois disso ter condições de ser federado por outro clube. E aí ele ficou 1 ano sem jogar, só treinando lá no Vasco, mas sem participar das competições. Eu continuei no Olaria, jogando contra o Vasco, as competições. E 1 ano depois, aí o Romário foi inscrito para jogar pelo Vasco e aí explodiu. O cara explodiu mundialmente. Depois ele chegou rápido no profissional. Não. Eu demorei mais pelo processo. Mas ele deu uma ajudinha para você? Do sub-14, sub-15, mas olha o que aconteceu. Aí eu fui sub-15, depois fui para o sub-16, sub-17. Quando eu estava para ir para o sub-18, não tinha completado 18 anos, um sábado eu ainda era sócio do clube, certo? Que eu ia lá, frequentava a piscina. E eu já terminou a temporada em dezembro. Dezembro também é férias escolares no Brasil. E aí, sábado, eu falei, bom, sábado tá sol, minha mãe não deixava eu ir sozinho com os amigos para a praia. Eu fui para o clube, para a piscina,
Fui com a minha irmã, com 17 anos. Cheguei lá, 9 da manhã, tô na piscina, 9h30 vem um funcionário do time profissional do Olaria, que estava treinando lá naquele momento, e falou: ei, menino, vem aqui, você é do time do juvenil, né? Tem 17 anos. Falei: sou. Você é zagueiro? Falei: sou zagueiro. Esse era o supervisor do profissional. E ele falou: não, é que me falaram aqui, o supervisor da base, que você estava aqui na piscina e a gente está precisando de um jogador para completar o nosso treino no profissional. Você pode vir treinar com a gente? Eu falei: ué, pô, seria um sonho, mas eu não trouxe chuteira. Não, a gente, quanto é que tu calça? A gente arruma chuteira, vamos te dar o uniforme. Aí eu fui lá, troquei, treinei com o time profissional. Caraca, meu! E aí, incrível. Porque quando normalmente o processo dentro dos clubes, quando o time profissional precisa de um jogador da base para formar, completar treino, eles têm que buscar na categoria abaixo. A categoria abaixo é o sub-20, que é os juniores. Então eu falei: bom, você estava na 17? Eu estava na 17, iria para 18 ainda. Aí eu treinei, terminou o treino, eu falei: bom, isso era um sábado, eles, para a semana que vem, devem chamar o zagueiro dos juniores, que é na minha frente, né? Já tem 2 anos a mais que eu, 3. Para minha surpresa, o treinador falou assim: olha só, nós vamos treinar amanhã, domingo. Você pode vir treinar? Eu falei: posso. Aí eu fui treinar, treinei no domingo. Aí na segunda-feira ele falou: ó, não vou chamar o zagueiro dos juniores, não. Vou ficar com o Gonçalves treinando aqui comigo. Vem segunda-feira. Ele falou pro supervisor, que o supervisor perguntou a ele na segunda-feira se ia precisar, e eu vi ele falando: não precisa chamar o dos juniores, não. Pede pro Gonçalves voltar amanhã. Uau. Voltei, e aí acabei ficando no profissional e estreiei no profissional do Olaria com 17 anos. Caramba, tipo o Ronaldinho na seleção brasileira, exatamente. Né? Ficou no banco de reserva, mas você estava jogando. Exatamente. Com 17 anos. Com 17 anos, depois o titular, né, já o profissional se recuperou, eu fui para o banco de reserva, mas fiquei o ano inteiro treinando e participando dos jogos do profissional. Nossa, que incrível, Gonçalves. Isso acabou que me deu uma projeção. A mão de Deus estava ali também, né? Claro que o seu profissionalismo, mas essas coisas que aconteceu ali, tá do lado, tá numa piscina, tá no ambiente certo, no momento certo. Só pode ser a mão de Deus que estava olhando o look para vocês. Exatamente. Seus pais eram assim muito coligado ao pai lá em cima, oração? Não muito? Não. Então a iluminação veio para você mesmo. Na época eu era católico, meus pais também. Legal. A gente não era de frequentar a igreja, nada disso. Mas o que aconteceu? Ali, né? Tinha fé e acabou que, por eu ter participado do profissional, eu fiz 18 anos, chamou a atenção dos clubes grandes, porque naquela época o Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, eles buscavam novos jogadores nos clubes pequenos do Rio de Janeiro. Aqueles que se destacavam durante um campeonato, do Olaria, Bom Sucesso, Madureira, os clubes de bairro, normalmente aqueles jogadores que se destacavam, os clubes grandes iam e compravam. Uau, claro, fazer um bom negócio. E aí, um ano depois, o Flamengo foi lá no Olaria e falou: ó, eu quero comprar o Gonçalves e o Ailton, um outro jogador que jogava comigo. Flamengo, meu. É lá que você conheceu o Zico outro dia. Eu gravei com o Zico tava aí também. Verdade. Eu vi você gravando no seu programa também, né? Então, sim. Flamenguista. Daí você foi jogar no Flamengo? Fui jogar no Flamengo, mas cheguei... Com quantos anos? Fui com 19. Aí fui pro Sub-20. 2 anos já tá estando no profissional. Isso, fui pro Sub-20, porque o profissional do Flamengo tinha jogadores de... Zico, Adílio, Andrade, que tinham sido campeões mundiais. Você foi pro Sub-20 do Flamengo. Fui pro Sub-20 do Flamengo. Por quê? No Sub-20 do Flamengo, eu, como já tinha jogado no profissional, eu cheguei, com um cartaz, né, e tal. Claro. Para reforçar o Sub-20. Com 17 anos pro profissional, já alguém que todo mundo tá olhando. O que esse rapaz tá fazendo ali já, né, com 17 anos? E aí eu cheguei em 85 com 19. No ano seguinte eu fiz 20 e tinha mais um ano também de juniores, joguei, fui campeão carioca com o Flamengo, fui campeão brasileiro com o Flamengo da minha categoria, de sub-20. E aí o profissional precisou completar o treino. Aconteceu a mesma coisa. O profissional precisou, era o Sebastião Lazzaroni, precisou de um zagueiro da base para completar o treino, porque o Leandro, o Moses, o cara fera, um deles estava machucado. E aí me chamaram. Aí eu fui, treinei a semana toda no profissional, o zagueiro não se recuperou, ele falou: não, tu vai ficar, pelo menos tu vai para o banco de reserva.
Aí eu falei, pô, cara, minha primeira participação no profissional. Que legal. E aí, o coração, hein? Coração disparado. O que aconteceu? É emoção, assim, de também falar no microfone? Não, assim, E aí a primeira vez que eu ia dar entrevista. Como que foi esse sentimento? Não, maravilhoso. Só de sentar, você sentou no banco, como que foi? O que aconteceu? Ele falou, tu vai ficar pelo menos no banco. Mas no último treino da semana, o jogo era domingo, último treino da semana, o lateral direito se machucou e o reserva do lateral direito era o Jorginho, que depois foi... Ah, o Jorginho da Jorginho seleção da seleção, é. Nossa. Lateral direito era o Jorginho, ele titular. Ele trabalha na seleção até hoje, né? Não. Antes. Não ele foi assistente do Dunga, mas isso já tem Tafarel tempo. Ali, né? É, já tem tempo. E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha treinado a semana toda, de zagueiro, o lateral direito, o Jorginho, se machucou, o reserva dele estava também machucado. E aí o Lazarone falou, Gonçalves, eu vou te botar aqui para jogar de lateral direito, para ver como é que se você pode me ajudar, porque eu não tenho opção. Aí me botou para treinar um pouquinho o último treino, que foi na sexta-feira, e aí ele falou, se eles não se recuperarem, tu vai jogar, vai estrear. Se prepara. Aí, estreiei no profissional do Olaria, então mas não jogando na minha posição. Para alguém se machucar, mas aquele dia deu certo. Senhor, ajuda que a perna desse outro homem não dê certo, que ele esteja cheio de dor, porque vai ser minha oportunidade, a oportunidade da vida ali ou não? Foi uma oportunidade assim maravilhosa, porque aí, quer dizer, ele me confirmou que eu ia jogar, aí primeira entrevista, televisão, Rede Globo, Globo Esporte, fantástico. E que incrível isso. E como foi a partida ali? E aí eu joguei, do Flamengo? A gente jogou contra o Santa Cruz. Primeira partida com o Flamengo? Profissional. Isso foi Campeonato Brasileiro. Que ano? 86. 1986. Uau, então o Zico tava bombando ainda naquela época. Então você jogou com o Zico nesse jogo? Joguei com o Zico nesse jogo. Virou o ano, veio o ano de 87, e aí eu assinei meu primeiro contrato como profissional no Flamengo. Me profissionalizei no Flamengo. E aí estava o Zico. E esse time de 87 acabou sendo campeão brasileiro. Eu era o quinto zagueiro do elenco. Não tive, na verdade, a oportunidade de jogar nenhum jogo durante esse ano de 87. Mas logo depois que eu assinei o contrato, passaram-se 3 meses. Eu estava, na época, já fazendo faculdade de Educação Física, né? Porque ainda no Olaria, antes de eu me transferir para o Flamengo, quando eu fiz 18 anos, lá no Rio, na época, todo jogador que era federado na Federação Carioca de Futebol, ele podia escolher, ele tinha direito a ter uma bolsa de estudos. Só que naquela época, nenhum jogador queria estudar. Todo mundo achava, não, eu quero ser jogador de futebol. Pra que fazer faculdade se ninguém queria os meus estudar. Salários vai ser de alguns milhões daqui a uns anos? Ninguém queria estudar, mas minha mãe sempre me incentivou muito e eu achei que mesmo jogando no Olaria, não ganhando dinheiro ainda e tal, eu tinha que ir para o estudo, porque eu não sabia se ia dar certo. Sim. Né, se eu ia virar profissional e tal, apesar de... E aí fui para o Flamengo já na faculdade, já tinha feito acho que 2 períodos na época do Olaria, e o pessoal me encarnava ali, porque eu chegava no vestiário, né, do profissional, acabava o treino, eu tinha que ir para a faculdade à noite, só que eu tinha que botar um uniforme. A faculdade de Educação Física era obrigatório você colocar um uniforme de Educação Física, que era um short vinho, que eram as cores da universidade, um short vinho, com uma camiseta ou uma camisa escrito Universidade Castelo Branco e tal, Educação Física. Eu lembro bem disso. Botava isso e os jogadores olhavam, o Zico olhava... Tirando sarro. Ele quer estudar, pô, que vai estudar o quê, garoto? Aí, vai aprender a jogar bola, você tem que jogar bola, quer estudar, não sei o quê. Vai aprender a tirar bola, você é zagueiro, vai aprender a tirar bola, né? Do time ao contrário. Eu sou encanado, inclusive o Zico também até... Depois que ele parou, ele estudou nessa mesma universidade. E eu gostava e consegui conciliar, me formei futuramente e tal. Mas nessa época... Sempre foi um cara bem esforçado, então, sempre. Em 87, quando chegou no meio do ano, eu não tinha jogado... 87 não foi a Copa do Mundo? Não. 87, não. O Brasil jogou a Copa de 82, com aquele timaço com Zico, Falcão, Edinho, Leandro, então foi 82. Depois jogou 86, que perdeu a Copa, que foi no México. Com o Zico também, não era? Com o Zico também. Perdemos a Copa. Exatamente. E aí,
87, olha que interessante. Chegou no meio do ano, eu estava lá, não tinha conseguido jogar nenhum jogo, porque eu era o 5º zagueiro reserva. Então tinha os 2 titulares, Edinho, que era da Copa do Mundo e tal, um jogador consagrado, Leandro, também outro monstro consagrado, eram os titulares, e tinha outros 3 jogadores reserva para a posição, que eram um ano mais velho que eu, que tinham subido antes de mim. Meu Deus do céu. Olha, essa conversa com o Gonçalves tá tão gostosa, porque eu quero levar ele embora lá para Miami e colocar ele num barco lá, num churrasco, com uma... não cervejinha vai faltar resenha, não. Não pode cervejinha, só um suco. Suco de vinho pode ou não? Suco de vinho pode. E a gente vai ficar conversando o dia inteiro. Não, porque porque é tão gostoso. Porque a gente que é brasileiro, a gente ama futebol, né? Então, essas conversas de futebol, a gente parece que tá sonhando entrando na navegação. Porque, jamais eu pensaria na minha vida que um dia a gente ia ter essas estrelas do nosso time de futebol do Brasil, hoje aqui conversando cara a cara no ambiente, no nosso programa. Então, para mim, isso aqui, eu como criança, eu tô assim fechando o olho, Gonçalves, e imaginando tudo que você tá falando, porque, a Copa do Mundo é assim, incrível, né? O jogo, o futebol, o Flamengo, essa paixão que o brasileiro tem, né? Então, essa história é incrível, né? A minha história no futebol é muito inspiradora, né? Para aqueles que têm o sonho de se tornar jogador de futebol e que é possível você superar todas as barreiras, todas as dificuldades para alcançar e realizar o seu sonho. E comigo não foi diferente. Porque meu Deus do céu! Eu fiz uma escolha. Né? Eu estava determinado a ser jogador de futebol profissional, já tinha assinado meu primeiro contrato, mas você não tem garantia nenhuma de que você vai se tornar um jogador de sucesso, um jogador bem-sucedido. Né? Eu tive vários, por exemplo, do meu time de juniores do Flamengo, né, que eram um grupo de 25 jogadores, no Flamengo já com 20 anos, desse grupo... De 20? De 20, só eu, o Zinho que foi tetracampeão mundial, né? Seleção também, nossa, o Ailton, o Zinho, hein? Gostava do Zinho, ele fazia aquilo com a perna. Ou seja, de 30, 6 ou 7 chegaram no profissional e viraram jogadores profissionais de sucesso depois. Quantos? Né? De 22, 25, 6. 6 só. Dos outros, mesmo estando no Flamengo, ninguém ficou e mesmo estando famoso, conhecido, exato. Caramba, acabaram não subindo para o profissional do Flamengo, foram emprestados e tal. E isso é interessante, porque na vida a gente tem que tomar decisões, né? E quando eu estava no meio do ano, em 1987, só treinava e ia para minha faculdade. Chegou o diretor do Flamengo e falou, você não está jogando, você não gostaria de ser emprestado para um clube menor, onde você vai poder jogar e tal? E eu falei para ele, falei com a minha família, o Flamengo está me oferecendo, se eu quiser, eles podem me emprestar para um outro clube pequeno e tal, para eu poder jogar, porque eu não estou jogando. Mas eu não, eu acho que se eu ficar ali, só de olhar o Zico, o Edinho, o Leandro, o Andrade, o Adílio, esses caras jogando, eu vou aprender mais com eles do que se eu for para um time pequeno, ser titular, mas só perder, porque o time pequeno só perdia, né? Jogava contra o grande, era pancada, 4-0, 5, 3. E eu quero criar uma mentalidade vencedora. E eu aqui, mesmo eu não jogando, mas eu estou vendo esses caras jogando e eles ganham todos os jogos. O que aconteceu? Nossa, fiquei, não aceitei ser emprestado. Correto, é isso aí. E eu queria concluir meus estudos também, né? Eu falei, eu vou lá, vou ter que trancar a faculdade e tal, e vou estar jogando num time que eu só vou estar perdendo. Eu prefiro ficar aqui olhando o treino. Eu também tô jogando, treinando com eles de vez em quando, mas eu quero formar. Campeões, né? Exatamente. Eu quero formar, quero estar do lado de um Zico, dos caras que já foram campeões do mundo, já ganharam não sei quantos títulos e tal. Quero isso para minha vida. Quero sonhar também um dia ser campeão como eles, dar a volta olímpica no Maracanã. Então eu não aceitei ser emprestado. E no final do ano o Flamengo foi campeão brasileiro. Eu, por fazer parte do elenco, recebi premiação, eu recebi minha faixa de campeão brasileiro, entendeu? E aí eu fiquei no Flamengo até 89. Quantos anos no Flamengo, então? Foram 5 anos total. E como que você se tornou o cara do Botafogo, então? Se iniciou no Botafogo? Aí eu quero saber, Gonçalo. Agora eu quero saber. Meu cara do Flamengo, que iniciou no Flamengo, jogou com o Zico, jogou com essa galera famosa, se tornou, na realidade, esse passo adicional de profissional com o Flamengo.
E agora, o Gonçalves do Botafogo. Essa é a curiosidade que eu tenho. Conta e aí, é outra, a mão de Deus novamente na minha vida. E isso só pode ter sido, sim, a mão de Deus, porque não existe nenhum outro jogador na história que tenha uma história ou tenha acontecido algo parecido com o que aconteceu comigo. Em 89, o treinador do Flamengo, que assumiu no início do ano, foi o Tele Santana. O Tele, meu, São Paulo. Cara, eu sou São Paulino, Gonçalves. É, Tele Santana. Meu, Tele Santana é o cara do São Paulo. The Best. Idolatrado no São Paulo, né? E aí, eu era ainda reserva no Flamengo, novo, e se machucou o titular, o zagueiro titular na época. Do Botafogo? Do Flamengo, eu jogava no Flamengo. Tele Santana era o técnico do Flamengo. O Tele Santana me chamou e falou, olha, você que vai jogar de titular contra o Botafogo. Era um clássico no Maracanã. Caraca! Então, e aquela emoção, quanto lotado? Quantas lotado, mil pessoas ali, Gonçalves? 100 mil pessoas, 100 80 mil pessoas. Nossa, meu, que emoção! Já pensou essa emoção? E eu era tudo que eu sempre sonhei, tudo que eu sonhava, né? E ter essa oportunidade. Demais! E aí, o que aconteceu? Fui pro jogo, entrei titular, primeiro jogo como titular, primeiro clássico, jogando contra o Botafogo no Maracanã. Foi praticamente a minha estreia no Maracanã como titular do Flamengo. Uau! O jogo terminou 3-3. Quando estava 3-1 para o Flamengo, a gente estava vencendo. 3-1. O Zico tinha feito um gol, o Alcindo fez outro e o Bebeto fez outro. 38 minutos. O Bebeto que jogou com o Romário? Isso, o Bebeto era do Flamengo também. Era do Flamengo também, que legal. Desde a base. E aí o jogo estava tão controlado para o Flamengo, estava tão fácil para a gente, que o Zico falou, pediu substituição. Achou que o jogo estava ganho e pediu para sair. Aos 37 do segundo tempo. Caraca. Aos 38 para 39, estava chovendo, veio uma bola no alto. Eu podia, na época, a gente podia atrasar a bola para o goleiro pegar com a mão. Hoje não pode mais, a regra mudou já há muitos anos. Como estava chovendo, eu não quis atrasar a bola para o goleiro rasteira, porque podia parar numa poça d'água. Então eu levantei a bola e dei um passe no alto para o goleiro. O goleiro saiu do gol, estava fora do gol. A bola encobriu, gol contra. Eu falei, meu Deus. Puta! 3-2. Eu fiz um gol outra coisa, a favor do Botafogo. E depois desse gol, isso foi aos 39, aos 45, o Botafogo empatou o jogo. Terminou 3-3. Mas nada a ver com você. Não, mas eu fiz um gol contra, isso motivou o time do Botafogo para buscar um empate. E eles ficaram animados e foram lá e conseguiram empatar o jogo. Conclusão, cheguei no vestiário e o Zico falou... Por que virou Botafogo? 3-3, pô, como é que foi? Aí falaram, não... O seu pai era Botafogo ali? Era botafoguense? Não. Aí, a mãe, alguém da família? Ninguém. Ninguém, Gonçalves. Conta essa história direito, Gonçalves. Só que o que acontece? Em 89, nesse Campeonato Carioca, o primeiro turno, nós ganhamos. O Flamengo ganhou, que foi a Taça Guanabara. Esse jogo, que terminou 3-3, se tivesse terminado 3-1 com a vitória para o Flamengo, o Botafogo não ia ter mais chance de brigar pela conquista do segundo turno, porque a final do Campeonato Carioca era sempre o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. Ou se um time vencesse o primeiro e o segundo turno, era campeão direto, não tinha final. Como empatou esse jogo, o Botafogo teve chance. Na outra semana, o Botafogo jogou o jogo dele e venceu. E o Flamengo jogou contra o Vasco e perdeu. Eu já não joguei esse segundo jogo contra o Vasco. O zagueiro titular, o Leandro, voltou e eu não joguei. Mas o Flamengo perdeu para o Vasco. E com isso, o Botafogo acabou ganhando esse segundo turno e teve a final Flamengo contra Botafogo para ver quem era o campeão estadual. Uau! O Botafogo não ganhava um título estadual há 21 anos. Uau! Era o maior jejum de um dos grandes clubes do 21 anos do Rio título. Sem ganhar um título. E aí veio essa final, o Botafogo venceu o Flamengo por 1-0 e foi campeão. Caraca! E aí, rapaz, eu falei, caramba, terminou o campeonato estadual, eu falei, dessa vez a torcida vai pegar no meu pé, eu não vou ter como recusar se o Flamengo quiser me emprestar, porque eu vou ter que ir para outro lugar para jogar, até porque eu também já tinha passado um tempo, eu já queria ser titular. Aí estava esperando aquela especulação nos jornais, quais jogadores vão ficar para o brasileiro, quais vão sair, e eu achando que meu nome ia estar na lista dos que iam sair. Aí treinei de manhã, acabou o treino, o supervisor falou, Gonçalves, o presidente Jorge Elal
quer falar com você, pediu para você ir lá na sala dele. Aí no trajeto passado eu falei, bom, ele vai falar que tem uma proposta, pode me emprestar para a Bahia, para o Nordeste, para algum time assim, para jogar o brasileiro por outro time. Era muito comum os times do Nordeste buscarem emprestados jogadores jovens dos clubes do Rio e São Paulo. Sim. Tá, na época. Cheguei lá, sentei, ele, tudo bom? Ele falou, Gonçalves, presidente do Botafogo acabou de me ligar dizendo que quer te contratar. Você gostaria de jogar no Botafogo? Eu falei, como assim? Ele falou, pô. Ele falou comigo, já fez a oferta, por mim tá ok, o que ele tá oferecendo por você é muito interessante, eu não posso recusar. Se você tiver interesse, eu vou te dar o telefone dele, você liga para ele para acertar o teu salário e tá feito o negócio. Uau. Aí eu falei, bom, deixa eu ir para casa, falar com minha família. Fui falar com meu pai, não, vamos pro Botafogo, claro, não sei o quê. E aí, cara, liguei pro presidente do Botafogo, não, eu quero te contratar, você... Ele não me falou isso, você ajudou a gente, né? Mas, cara, o certo é que quando eu cheguei no Botafogo, eu já fui recebido de braço aberto. Os torcedores botafoguenses, pô, não, esse... Já te amava ali, né? Já te amava ali. Até hoje, eu posto, faço postagens, sempre tem um torcedor que, quando eu posto um gol a favor do Botafogo, né? Vira e mexe, eu posto na minha rede social gols que eu fiz pelo Botafogo. E aí eu posto o gol que eu fiz pelo Botafogo no Flamengo. E aí sempre tem um que fala, pô, esse gol foi bonito, mas o teu gol mais bonito foi aquele que tu fez contra. E por causa desse gol, eles acabaram ganhando aquele campeonato. Então ficou marcado foi na história. algo ficou marcado na história, porque se eu não tivesse 21 anos sem ganhar nada. É. E o teu gol te deu esse caminho, essa porta pro Botafogo. Agora entendi. E aí, que história incrível. Cheguei no Botafogo, já fui titular, aí não parei, nunca mais fui reserva. Que legal, Gonçalo. Passei a jogar e fui no outro ano, eu fui bicampeão carioca. Eles ganharam de novo? Ganhamos de novo. Botafogo ganhou de novo e eu já era titular. Botafogo! Eu lembro disso aí quando eu era criança. Eu já era, Tinha isso aí, Botafogo! E aí a minha carreira deslanchou no Botafogo. Que legal, meu, parabéns. Depois eu fui vendido, o Botafogo me vendeu pro México, eu fiquei 5 anos no México, fui campeão no México. E eu, depois de 5 anos... Além do México, jogou em outros países? Não, eu decidi voltar pro Botafogo. Ah, voltou pro Botafogo? Em 95, o Botafogo nunca tinha... E habla espanhol ou não? Sim, bastante. Bastante? Sim, como mexicano ou não? Como mexicano. Como mexicano, cabrão, essa coisa que habla. E que time no México você jogou? Joguei na Universidade Autônoma de Guadalajara. Ah, que legal. Um clube empresa. E foi campeão lá também? Fui campeão lá pela primeira vez e o único título da história até hoje. Caramba, o clube nunca ganhou nenhum campeonato, então, nunca mais ganhou. Também já marcou lá no México. História lá no México também. Que legal. E daí, 5 anos no México, voltou pro Botafogo? Voltei pro Botafogo. Quantos anos no Botafogo daí? Mais 4 ou 5 anos, mas o interessante é que o Botafogo nunca tinha conquistado um campeonato brasileiro. O ano era 95, o Campeonato Brasileiro tinha iniciado nesse modelo em 71. O primeiro campeão foi o Atlético Mineiro. O Flamengo já tinha 3 ou 4 títulos, o Vasco já tinha 2, o Fluminense já tinha 2 e o Botafogo não tinha nenhum título. 0? Então, campeonato brasileiro. Brasileiro. Botafogo, o torcedor botafoguense ia muito esse sonho porque era muito zoado pelos flamenguistas, pelos outros times, porque não tinha um campeonato brasileiro. Você não é de nada. Nós somos bicampeão. Exato. E aí, eu voltei pro Botafogo. E o Gonçalves colocou o coração lá também. 5 meses depois, fomos campeões brasileiros. Ai, que legal. E como foi titular, algo como titular, eu era o já estava em outro nível. O capitão era o Gotardo, mas eu já tinha 29 anos. Quando o Gotardo não era o capitão, eu era o capitão. Legal. E aí eu não pensava em seleção brasileira, mas como eu fui campeão brasileiro... Essa seria a minha próxima pergunta. Como que você chegou até a seleção brasileira agora? Então, naquela época, ninguém conseguia chegar na seleção brasileira e estrear na seleção com 30 anos. Porque a seleção brasileira é no processo que os jogadores eram convocados para as seleções de base, depois iam para o profissional, como acontece hoje. Sim, né? Claro. Existe um histórico e tal. E eu cheguei e a imprensa virou o ano em 96, Botafogo campeão brasileiro, eu muito badalado no Rio de Janeiro e tal, a imprensa começou a especular. Olha, um dos melhores zagueiros do Brasil, mesmo já tendo experiência e já com 30 anos, é o Gonçalves e tal, a imprensa começou a falar, e aí o Zagallo foi, me convocou. Nossa, o Zagallo, cara... Da maior história do futebol brasileiro. O Zagallo também tinha né? assim, uma relação, uma história muito forte com o Botafogo.
O Zagallo? O Zagallo, de superstição e tal. E ele era botafoguense ou não? O Zagallo? Não sei se ele era botafoguense, mas ele defendeu a seleção brasileira pelo Botafogo. Legal. E o Botafogo, na época, é até hoje considerado o clube que mais cedeu jogadores para as seleções nas Copas do Mundo. Oh, que legal isso. E o ano era 96, a próxima Copa ia ser 98. O Brasil era o atual campeão brasileiro. E aí eu falei, caramba, cara, eu estava no México em 94, vendo o Romário sendo campeão do mundo, que jogou comigo desde os 13 anos. Que legal. Vendo o Jorginho, que eu joguei com ele no Flamengo. Vendo o Bebeto ser campeão, que eu também joguei com ele. Vendo o Aldair, zagueiro, sendo campeão titular da Copa de 94, e jogou comigo nos juniores. Eu e ele éramos a dupla de zaga do último ano de juniores. E eu falei, caramba, eu em 94 chorei tanto de alegria por ver meus ex-companheiros numa seleção brasileira. E eu estava no México, e no México os caras falavam assim para mim lá no México. Não, pô, o jogador aqui, brasileiro aqui, não são tão bons não, porque se fosse bom, estava na Europa, estava na seleção brasileira. Os nossos daqui, não... E seleção brasileira esquece. Ah, meu amigo, quando eu fui jogar a minha primeira competição, que foi a Copa América, na Bolívia, em 97, eu fui titular, joguei todos os jogos e fui campeão. E aí... Depois que em 97. 97, titular antes da Copa. Seleção brasileira. Titular da seleção brasileira e campeão na Copa América, primeiro título do Brasil fora do Brasil. Que primeira legal. Conquista na história do futebol brasileiro em outro país. Foi na Bolívia essa conquista. E aí eu estava, depois recebemos o troféu, eu estava com o troféu na mão, dando uma entrevista para o Tino Marcos da Globo. Legal. Acabei de dar entrevista... Foi direto ao vivo no Faustão, que foi um domingo e tal, coincidiu, eu entrei ao vivo no Faustão com a taça e tal. Pô, Gonçalves, você foi campeão brasileiro em 95, agora você está conquistando seu primeiro título com a seleção brasileira, aos 31 anos e tal. Falei isso. Terminei essa entrevista, quem veio me entrevistar? A Televisa do México. Uau! Caramba, aí eu falei e tal, para responder tudo isso, eu falei, mas eu, antes de finalizar, eu queria dedicar essa conquista aos meus ex-companheiros do meu clube no México, que nós fomos campeões lá, mas, assim, eles tinham dúvida quanto ao meu potencial, porque os caras falavam na época que eu não jogava nada, porque se eu jogasse eu estava na seleção, e só quem ia pro México era jogador ruim que não... Entendi. Tá entendendo? Eu falei, eu queria dedicar, porque se não fosse eles, se não fosse tudo que eu pude aprender com eles, eu hoje não estaria aqui. Nossa! Falei assim, cara. Se pegou e... Uau, foi repercussão, a repercussão. E aí depois joguei contra o México. E ganhou ou perdeu? Ganhamos 4-0. Go Brasil against Mexico. É isso aí, Gonçalves. Miami, daí você pegou e aquela raiva, você colocou o verde e amarelo contra o México. A minha carreira sempre foi movida a muitos desafios e sempre teve muita mão de Deus, apesar que na época eu não tinha entendimento de como buscar a Deus, eu não buscava a Deus. Assim, a maioria dos jogadores da seleção, poucos eram cristãos. Legal. Né? Mas, assim, hoje eu entendo que tudo que eu vivi, da forma como aconteceu, teve a mão de Deus. Né? Por isso eu me considero um escolhido, e hoje eu sou um servo de Cristo, para tentar retribuir os anos que eu não o conhecia, que não caminhava com ele. Hoje eu sinto que eu tenho que colocar sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Né? E todas as demais coisas... Atletas de Cristo, né? Exatamente. Me serão acrescentadas, e eu fundei o meu podcast, o Servos com a Bola, justamente para falar de Deus e orientar, não só motivar essa garotada que busca referências no futebol, né, de jogadores do passado, que eles podem acompanhar a trajetória hoje em dia através do YouTube. E tem muito menino botafoguense de 10 anos que me conhece hoje, que conhece a minha trajetória, porque o pai é meu fã e fala de mim até hoje, e o menino vai na internet e vê tudo, né? Resgata os gols, resgata as conquistas, porque tem todo um histórico, né? Que legal. E hoje isso é um exemplo, né? Para ser um exemplo. Exato. E levar a palavra de Jesus para a vida dessas crianças, dessas famílias, é assim... E em 96, lá no Rio de Janeiro, na minha primeira convocação para a seleção, né? Depois de ter sido campeão brasileiro, eu já era formado em educação física, né? Lembra aqui que eu falei no início que consegui conciliar e me formar, terminar a faculdade. Eu abri a minha primeira escolinha de futebol lá no Rio,
para ensinar a garotada, para retribuir tudo aquilo que o futebol estava me dando até aquele momento, que eu me considerava um cara muito abençoado, né, por ter chegado onde eu tinha chegado na época, né, com 30 anos na seleção brasileira. Então eu fui lá no meu bairro, onde eu nascia, tinha um campinho de terra, lá aquele campinho society. Aonde você jogava? Onde eu jogava, e ali eu botei lá uma faixa, escolinha do Gonçalves e tal, dando gratuidade para os meninos do bairro. E depois que eu decidi tornar aquela escolinha de futebol, falei, pô, isso aí eu acho que eu vou investir, vou fazer um business aí na Barra, eu construí campos de grama sintética e tal. E eu tive a escolinha do Gonçalves. Lá na Barra, no recreio, tinha a escolinha do Zico, que sempre foi minha referência, sempre foi meu ídolo. E eu abri na Barra a escolinha do Gonçalves. E por 25 anos eu ajudei a formar vários meninos que se tornaram profissionais, né? E de sucesso. Os filhos do Mazinho, o Thiago Alcântara, Rafael Alcântara, eu tenho foto deles com 7, 8 anos, com o meu uniforme escrito Gonçalves, e tenho fotos deles no Barcelona, no Bayern de Munique, seleção espanhola, o Rafinha jogou na seleção brasileira, o Thiago jogou na seleção espanhola, Copa do Mundo. Nossa, que legal. Deixar o legado teu na vida de pessoas assim, é incrível isso, né? Quando você impacta a vida da nossa comunidade positivamente. Gonçalves, pergunta pra você, curiosidade minha. Bem, você jogou em 1998, né? Sim. E ali aquela seleção foi campeã da Copa América. A gente chegou na final contra a França, eu lembro disso como se fosse hoje, fechando o olho. O Brasil inteiro lá, esperando o Brasil ser campeão contra a França, na França, né? E o que aconteceu ali, Gonçalves? Deram um remédio pro Ronaldo, pra ele não... Ele era considerado o melhor do mundo naquela época? Era considerado o melhor do mundo. O melhor do mundo. Meu, ninguém parava o Ronaldo, meu. E o Ronaldo amanheceu mal pra caramba. Então, daí o mundo inteiro falando que, caramba, Brasil, ali, os jogadores, alguma coisa aconteceu ali, colocaram alguma coisa na comida do Ronaldo no hotel pra que ele amanhecesse mal pra caramba e não... Amanheceu, assim, doente, né? Sick. Não tava legal. Eu vou te contar como é que aconteceu. O que aconteceu ali? Conta pra nós, Gonçalves. Eu quero saber, Gonçalves. O nosso público quer saber. A seleção estava assim com um astral altíssimo, porque a gente tinha vencido na semifinal a Holanda. E no início da Copa, eu não posso dizer assim que a seleção estava totalmente desacreditada, porque nós éramos os atuais campeões do mundo e o povo brasileiro sonhava assim em ter mais uma conquista. E a gente tinha um bom time, porque a gente ganhou a Copa América em 97, no meio do ano. No final do ano, o mesmo time ganhou a Copa das Confederações na Arábia Saudita. E aí virou o ano, a gente não precisou jogar as eliminatórias, porque nós éramos campeões, e fazíamos amistosos, ganhávamos todos os amistosos. E aí veio a Copa do Mundo, né? Aí ganhamos o primeiro jogo da Escócia, ganhamos do Chile nas oitavas de finais, quartas de finais da Dinamarca. Quando a gente passou pela Holanda, aí chegamos na final, aí o povo brasileiro, né, vamos ser bicampeão. Holanda, né? Que jogo, vamos ser pentacampeão, porque aí a torcida estava inflamada, a gente estava inflamado, porque depois dos jogos a gente assistia pelo Fantástico a repercussão, né, da comemoração do povo brasileiro nas ruas, aquilo motivava a gente, era um negócio de louco, né? Então, a gente ia vencer. Eu tenho certeza que se não tivesse acontecido isso com o Ronaldo, nós teríamos vencido a França. Uau. Porque a França tinha um bom time, Zidane, né? E Thierry Henry, tinha um bom time. Mas a gente estava muito motivado e isso ia pesar no jogo final. E aí, preparando na véspera, tudo ok. No dia do jogo, acordamos, tomamos café, tudo bem, Ronaldo, super bem. Ok, fomos almoçar. Almoçamos, o Zagallo falou, olha, vocês podem descansar agora, daqui a 2h30 a gente vai ter a pré-eleição e depois a gente sai para o estádio. Almoçamos, fomos para os quartos, daqui a pouco eu escutei o Roberto Carlos gritando, ei, doutor, eu saí, olhei, não, o Ronaldo está passando mal, aí eu corri no quarto, fui um dos primeiros a chegar, Uau. Vi o Ronaldo tendo a convulsão. Convulsão, né? Mesmo? Convulsão espumando pela boca, ele estava verde, roxo. E aí os outros jogadores entraram, o doutor veio, atendeu ele e tal.
e falou, vamos levar ele para o hospital. Cara, mas assim, nós que vimos aquela cena, eu nunca tinha visto uma cena, alguém tendo um ataque epilético, tendo uma convulsão. Foi a primeira vez na minha vida, com 32 anos. Uau. Fiquei assustado. Então, assim, aquilo mexeu com o nosso emocional e mexeu muito. Agora, se isso foi algo, se alguém botou alguma... Porque depois disso ele nunca mais teve até hoje nada, cara. Exatamente. Foi um negócio. Eu estava na casa dele outro dia, tá? Do Ronaldo lá. E eu sempre lembrando, olhando ele, caramba, eu lembro daquela cena que ele não tava legal, né? Naquela final. E aí, assim, teve essa situação que ele foi pro hospital, o Zagallo fez a pré-eleição, anunciou que quem ia jogar era o Edmundo. O Edmundo tinha passado a Copa toda muito... Ele era muito explosivo, animal e tal, e ele reclamava muito porque o Zagallo não tinha colocado ele para jogar, ele achava que tinha que ser titular e tal, porque ele no Vasco ele estava numa fase... Altíssima, era um dos melhores do Brasil. E aí eu fui sentado no trajeto para o estádio, no ônibus, eu e o Edmundo, e eu falando, tá vendo, cara... Você reclamou, ficou xingando o Zagallo, você agora vai jogar a final, tu vai fazer o gol do pentacampeonato, cara. E o Edmundo estava motivado, ele falou, vou arrebentar, Gonça, eu vou acabar com esse jogo, eu vou comer grama, eu vou dar nos caras, eu vou... Pô, aí chegamos no vestiário, trocamos de roupa, tal. O Edmundo foi para a sala de aquecimento e a sequência era o seguinte, os 11 que iam entrar tinha uma preferência para deitar nas macas, para os massagistas fazer massagem, fazer a botinha e tal. Depois que todos os 11 fizessem, os estavam na reserva que iam fazendo. Então, todos os 11 fizeram, foram para a sala de aquecimento, e eu deitei e estou lá fazendo a minha botinha com o Luizão, massagista. Nisso eu escutei, Gonça, dá licença aí que eu vou jogar. Eu olhei, Ronaldo. Falei, caramba, que isso, cara? Não, eu vou jogar, deixa eu sentar aí para fazer minha botinha e tal. Fez a botinha, entrou no vestiário, na sala de aquecimento, o Edmundo olhou. Quando o Edmundo olhou, o Zagallo falou, Edmundo, pode aquecer, mas o Ronaldo é que vai entrar, eu decidi mudar, o Ronaldo vai entrar. Aí o Edmundo, explosivo, como sempre foi, tinha uma lata do lixo, ele falou um palavrão, deu um bico, a lata do lixo subiu, bateu no lustre, quebrou, estourou a lâmpada. Aí o clima, pô, como é que a gente vai entrar para jogar uma final com um clima desse, amigo? Meu Deus do céu, Gonçalves. Todo mundo olhando pro Ronaldo, o Dunga, o Bebeto, o Tafarel, todo mundo assim com o olho arregalado. O Ronaldo aqueceu e aí fomos pro jogo. Mas o erro foi ter colocado o Ronaldo para jogar. Porque se o Zagallo mantém o Edmundo e fala, Ronaldo, tá bom, vai jogar, mas vamos fazer o seguinte, já fica no banco o primeiro tempo, até para você vendo e se tá legal. E imagine ele, que era o cara ficando no banco, e se o jogo tá difícil... Daí ele ia dar mais o sangue. Ia dar mais o sangue, ia entrar, e os caras iam falar, pô, Ronaldo no banco, o que aconteceu? Os caras não iam entender nada. E, bom... Acabou que o Ronaldo entrou sem condições, a gente preocupado com ele, teve um lance que ele se chocou com o goleiro, o Barthez, e caiu no chão e todo mundo ficou logo apavorado. E isso causou assim uma desatenção, ou não era a mesma concentração. Exatamente. E em 20 minutos, 2 lances iguais, 2 escanteios, cruzamentos e dano de cabeça, fez 2 gols. Caraca. Aí ficou difícil de tirar essa diferença. Mas a gente ganhou o próximo. Dia nós vamos trazer o Ronaldo aqui. Legal, será uma honra. Eu, como embaixador da Heart, é isso aí, então. Outros jogadores demais, aqui. Demais. Vai ser um prazer. Já pensou esse bate-papo com o Ronaldo e outros? Contar histórias. E outros jogadores aqui em Orlando, nós temos 26 ex-jogadores morando aqui. É mesmo, que legal. Vai ser uma honra Alguns mesmo. Que jogaram, inclusive, Gonçalves. comigo na seleção. Bem, gente, olha, o que o Gonçalves está dizendo é que hoje, o Gonçalves, temos esse grande anúncio para falar para o nosso público aí de lado, para o público do Gonçalves, que hoje o Gonçalves se tornou um embaixador Heart Mortgage. Um embaixador Heart Mortgage, aonde ele representa hoje a Heart Mortgage aí para o mundo, né? Para o mundo. Vestindo a camiseta, vestindo o nosso boné. Daqui a pouco, hoje vai gravar o primeiro comercial com a gente, né, Gonçalves? Não só nos Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Assim como eu pude realizar o meu sonho, né, de me tornar jogador de futebol profissional e viajar pelo mundo e conhecer outras culturas e conquistar muitos títulos. E assim como também ajudei ao longo da minha carreira, né,
depois de ter deixado de ser jogador profissional com a minha academia de futebol no Brasil, ajudei a realizar sonhos de muitos meninos. Agora a gente quer ajudar a realizar o sonho de todos os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos e que ainda não têm a sua casa própria, né? E isso vai ser algo que Deus tem me unido junto com outras pessoas que têm propósitos. E o propósito de transformar vidas, que é o que eu sempre fiz a minha vida inteira. E eu espero aqui ter essa oportunidade e tenho a certeza que nós vamos transformar muitas vidas, ajudar muita gente a realizar seu sonho de ter a sua casa própria aqui nos Estados Unidos. Amém, amém. Já servimos a nossa comunidade há 20 anos, né, Gonçalves, nesse país, transformando vidas. E com a gente, olha, a gente chega na final de um campeonato e a gente mete a bola para dentro. E a gente não fica em segundo lugar, não. A gente vai pro primeiro mesmo, a gente ganha o campeonato na vida dos nossos clientes, realizando esse sonho e trazendo a chave da casa própria para a vida da nossa comunidade. Como você acabou de mencionar, com um propósito, né? Porque o propósito dessa empresa, Gonçalves, como você hoje sabe, nós somos somente uma ferramenta usada por Deus para transformar vidas. Então, a gente entende que esse propósito é de servir o próximo, servir a nossa comunidade, levando isso para a vida das pessoas que mais precisam e daqueles que têm um sonho, né? Sim. O sonho de você que aluga aqui nos Estados Unidos hoje, de sair de alugar para ser dono da sua casa própria. Você que está no Brasil hoje, tem o sonho de viver nos Estados Unidos, ou investir nos Estados Unidos, dolarizar uma parte do teu patrimônio. Então nós entendemos que esse sonho, nós somos uma ferramenta usada por Deus para transformar a tua vida, a vida da tua família, da tua geração. E é por isso que nós hoje se juntamos com pessoas campeões aí do mundo, né? Você que representou a nossa seleção, você que tem esse objetivo de vida de poder servir a nossa comunidade, né? Sim. Já iniciou lá no Rio de Janeiro, fazendo a sua escolinha de futebol para transformar, ajudar a comunidade que mais precisava. Hoje nós juntos levamos para vocês essa transformação da vida da nossa comunidade através da casa própria aqui nos Estados Unidos. Então, Gonçalves, estou honrado com você, de você hoje fazer parte da família Heart Mortgage e, claro, com certeza juntos, com o mesmo coração, hoje o meu coração com o teu coração, pulsando juntos num, né? Que a gente fala, né? Jesus falou na Bíblia e deixou a mensagem que aonde estiver 2 ou mais, ali eu estarei. Então, um coração pulsando sozinho, de nada vale. Ele tem que estar com um a mais na vida, não é isso, Gonçalves? Sim, sem dúvida. Então, quando a gente entende aqui na Heart Mortgage que a parte de um coração, que é o meu, junto com o teu, que é a outra parte, se torna os 2 em 1. E quando ele pulsa pela primeira vez junto, a gente se tornou 2 em 1. E aí está a multiplicação do segredo da Bíblia, da palavra de Jesus, onde tem 2 ou mais, os 2 que se tornam 1. Então essa missão aí, entre eu e o Gonçalves e a Heart Mortgage, a nossa empresa, junto com o Gonçalves, a gente se torna um, pulsando em prol de você. Então, honrado com você, embaixador Heart Mortgage. Aí o Gonçalves, é isso aí. Muito feliz de ter você junto a nós, viu, Gonçalves? Não, assim, você está falando de coração, de buscar, né, realizar sempre o melhor, entregar sempre o melhor, buscando sempre ter um coração grato, né, pela oportunidade que Deus nos dá de poder servir a Ele e ajudar as pessoas. É isso aí. Né, assim, os planos são de Deus e eu gosto muito de um versículo que está em Jeremias, né, 29:11, onde ele diz: somente eu conheço os planos que já determinei a vosso respeito. Uau! Né? Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Uau, amém. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Uau! Então, assim, você que está nos assistindo e você tem um sonho de ter sua casa própria ou de vir morar aqui nos Estados Unidos, acredite que Deus tem o melhor plano para a sua vida. Né? E ele segue no versículo seguinte, falando assim: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Uau! De todo o coração. Meu então Deus. Acredite nisso. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. 12 e 13. São 3 versículos que assim eu medito todos os dias e que serve para inspirar, inspira você e serve para inspirar você também. Acredite que Deus tem o melhor plano para a sua vida e busca Ele de todo o coração, que Ele vai te atender. Amém. E olha, isso finaliza agora novamente as minhas palavras
de que nós, Gonçalves, somente somos uma ferramenta usada por Deus, pelo nosso Pai lá em cima, para transformar vidas. Conte com a gente, que nós estamos aqui para te servir. Gonçalves, é a nossa parceria. É isso aí. Nosso embaixador honrado da seleção brasileira. Da seleção brasileira para Heart Mortgage, para poder servir você. É isso nosso aí. Nosso campeão. Tamo junto e vamos transformar muitas vidas campeãs. É isso aí. Conte com a gente. Nosso programa fica por aqui hoje. Extremamente feliz de ter o Gonçalves com a gente, honrado. E conte com a gente. A gente vai continuar trabalhando com o nosso coração, com a nossa energia, com a nossa emoção e com a nossa entrega para a nossa comunidade nesse país, nos Estados Unidos. De qualquer parte do mundo, manda um oi para nós. Manda um oi para nós que estamos aqui para te servir. Fica com Deus e a gente se vê no próximo programa.